Olá, bom dia, shalom a todos. Iremos trazer hoje mais uma aula, uma aula aqui no canal. E nossa aula de hoje com um tema muito especial, tem um tema especial, iremos mostrar aqui a unicidade de Deus dentro da Torá, dentro dos ensinamentos dos profetas, ok? Para que vocês possam estar conscientes da existência ou da onisciência do Criador do Universo como o único Deus absoluto, o único Deus absoluto. Hoje iremos abordar um assunto que vai entrar nessa parte, mas também iremos abordar especificamente mostrar o verdadeiro Salvador da humanidade. Tá? Vocês podem perguntar, mas o verdadeiro Salvador, realmente, o verdadeiro Salvador. Porque a gente tem visto isto desde os tempos remotos, que com o aumento da população mundial, com o aumento da humanidade sobre a Terra, a gente vê que as pessoas, eles começaram a criar um Deus específico, uma forma de adorar a um Deus específico. Como assim? A gente vê, por exemplo, já ali um neto de Adão, um descendente de Adão, ele estabelecendo a idolatria no mundo. Ele erroneamente chegou à conclusão de que os astros eram pequenos deuses e que deveria se elevar a eles culto, adoração, sacrifícios, enfim, e começou a ensinar as pessoas de que eles eram dignos de adoração, eles eram pequenos deuses e deveriam ser adorados e servidos de maneira propícia, com sacrifícios e tudo mais, Uma maneira errônea, ele passou a entender e também passou a ensinar. E as pessoas começaram a cultuar esses astros, a cultuar como Deus diferente, como outro Deus. Assim a gente vê, por exemplo, nas 10 primeiras gerações, as pessoas chegaram a um ponto em que Deus chegou à conclusão de trazer um dilúvio e consumir aquelas primeiras gerações da humanidade, E a gente vê, por exemplo, após o dilúvio, com o aumento da população, o aumento da humanidade novamente sobre a Terra, vindo a partir de Noé, as pessoas também começaram a se afastar do Criador. Por exemplo, 340 anos, 300 e poucos anos após o dilúvio, surgiu um cidadão, por nome de Nirod, como vocês conhecem na história, que se intitulou um Deus e começou a falar para as pessoas que ele era um Deus supremo, ele era um Deus, deveria ser servido de maneira propícia, como se servia um Deus. E começou também criarem outros deuses menores, formato humano. A gente vê que até mesmo o pai de Abraão era fabricante de deuses. Então a gente vê no decorrer da humanidade, as pessoas começaram a criar seus deuses para servir, de ver que ao ponto que chegou a humanidade na crença aos deuses, que
ofereciam até os seus próprios filhos. A gente vê isso na Torá, Deus proibindo isso ao seu povo, ao povo de Israel, né, que não entrasse nestas adorações aos deuses, porque isto era uma abominação para ele, o Criador do universo. Então a gente, voltando novamente ao livro de Bereshit, né, a gente vê, por exemplo, no primeiro versículo da Torá, como está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Deus se apresentando como Elohim, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ou seja, ele se apresentando como Elohim. O que significa esse nome? Sabemos também pela Torá que Deus tem vários nomes. E a cada manifestação que ele se manifesta, diferente com a humanidade, é referente a um dos seus nomes. Tá? Gravam isso. A gente vai tocar nesse assunto mais na frente. Vamos aprofundar mais sobre isso. Então, cada manifestação de Deus, ele se apresentava de uma forma. Na criação, ele se manifestou como Elohim. O que significa essa palavra Elohim? Né? Entre muitos significados dessa palavra Elohim, mas Elohim significa soberano do universo, rei do universo, né? Ou criador do universo, Deus criador do universo. Tem muitos outros significados essa palavra Elohim, né? Mas especificamente na criação, ele se apresentou como Elohim porque ele se apresentou como o criador do universo, o criador do cosmos, o criador de todas as coisas. Aquele que deu início a tudo que existe, né? Elohim. E todo o capítulo 1 de Bereshit, nós vamos ver esta colocação, né? Deus manifestando como Elohim, Criador, Rei do Universo. Só a partir do capítulo 2 para frente a gente vai ver ele se apresentando já, se manifestando como Eterno, né? Como Adonai ou Hashem, que é uma outra manifestação de Deus com um significado diferente, né? Entre muitos significados. Adonai quer dizer um Deus misericordioso, um Deus cheio de bondade, né? Deus gracioso para com a criação. Foi assim que ele se apresentou ao criar o homem como um Deus misericordioso. Ou seja, Deus não é aquele Deus rígido, cruel, que está ali para condenar alguém e tal. E ele ficou nesse formato, vamos dizer assim, nessa posição até certo tempo. E de certo tempo para frente, né, como ensina os cristãos, agora a partir daí Deus ia manifestar a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele através de um Deus menor, que ele enviaria do céu para salvar a humanidade, né? Então isto vai de contradição com os ensinamentos da Torá, né? Vai de contradição com os ensinamentos da Torá. A gente vai ver no decorrer do estudo que Deus sempre foi misericordioso, sempre foi bondoso, sempre foi gracioso com toda a humanidade, né? Com toda a criação e com toda a humanidade. Então, no livro, por exemplo, no livro de Shemot, né? Shemot, que é o livro de Êxodo, no capítulo 3, inclusive é a paraxá dessa semana que a gente está lendo, né? Está escrito o seguinte, vamos lá. Capítulo 3, versículo 13 ao 15. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e dirão para mim, qual é o seu nome? Que direi a eles?
E disse Deus a Moisés: serei o que serei, serei o que serei. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: serei, me enviou a vós. E disse ainda Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. E é este o meu nome para sempre, é este o meu memorial para todas as gerações. Então a gente vê como que Deus se apresentou para os patriarcas, né, e como ele se apresentou para Moisés na redenção do Egito. Como eu falei, né, Deus tem vários nomes e que se manifesta, ou seja, cada manifestação do Criador para com a humanidade é apresentado uma das suas características, das suas características, né? Então a gente vê para os patriarcas, para Abraão, Isaque e Jacó, como que Deus se apresentou como El Shaddai, né? Como El Shaddai, ou seja, todo-poderoso ou onipotente, Deus onipotente. E também assim ele se apresentou para Moisés na redenção do Egito. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, este é meu nome para sempre e este é meu memorial para todas as gerações. Então foi assim que Deus se manifestou para tirar os filhos de Israel do Egito, né? Um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Mas no decorrer da redenção, Deus se manifestou de várias formas, né? Tipo, ele se manifestou como Elohim, né? Rei do universo, soberano do universo, para mostrar para Faraó e para os seus deuses que ele, o Criador, ele, o Eterno, é o Criador do universo, é o soberano maior de que todos os deuses, né? Porque os deuses pequeno foi criado pelos homens e que colocaram como digno de louvor, de adoração, ou seja, um Deus que tem um formato humano, que não é o Deus criador dos céus e da terra, que não tem forma. Isso nós vamos ver mais no decorrer do estudo. Continuando, também Deus se manifestou na redenção do Egito como Adonai, né? Como Hashem, né? Que Hashem, Adonai, né? Que traz o mesmo significado, né? Quase que o mesmo significado, porque Hashem, né? Deus do presente, do futuro, do passado, do presente e do futuro, né? Adonai, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, de bondade, um Deus que salva, Adonai. E Elohim, soberano do universo, né? Quando ele se manifestava como Elohim para mostrar a sua soberania, que ele é poderoso para punir aqueles que quer enfrentar ele, que desobedece os seus preceitos, como ele se apresentava, por exemplo, na guerra. Era o nome que, quando os filhos de Israel ia para a guerra, era o nome que eles invocavam: Adonai de Sevaot, Senhor dos exércitos, né? Senhor dos exércitos, Adonai de Sevaot, Senhor dos exércitos. E também ele invocava, né, Elohim, Deus soberano, Deus que pune seus inimigos, né? Deus misericordioso para com o seu povo de Israel, que não permitia que os inimigos vencessem, né? Mas também como Elohim, punindo os seus inimigos, né? Punindo os seus inimigos. Então a gente vê essas manifestações do nome do Criador, o nome de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a gente vai para o livro continuando no estudo, no capítulo 20 de Êxodo, por exemplo, né, versículo 3, que é o segundo mandamento, né? O primeiro mandamento do Decálogo, Deus se apresentando como o Deus que tirou os filhos de Israel do Egito, né? E o segundo mandamento do Decálogo
Está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, para que os filhos de Israel se conscientizassem de que não existia e não existe outro Deus além do Criador do universo, além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Preste atenção nesse detalhe, memoriza isso, tá bom? Então, continuando, a gente vê mais na frente, por exemplo, no livro de Devarim, Deuteronômio, que esse faz parte da confissão de fé do povo de Israel. Né? Faz parte da confissão de fé, que é o Shema Israel. É o que está escrito no capítulo 6, versículo 4 em diante, de Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 4 em diante, vai até o versículo 9. Né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Então é assim que a Torá mostra quem é o Criador. Um, único, e não existe outro Deus. Né? Não existe outro Deus. Tem mais. Outro detalhe interessante. Né? Além de não existir um outro Deus, esse Deus único, que é o Criador do universo, também está escrito na Torá, que ele não tem forma. Ele é um Deus incorpóreo. Nada pode ser comparado à sua santidade. Está escrito isso no capítulo 4 de Devarim, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 12 diante. Se quer acompanhar na sua Bíblia, pegue lá a sua Bíblia. Né? Pegue lá a sua Bíblia. Acompanhe esse texto, capítulo 4, versículo 12. Né? Vai até o versículo 17, 18, se não estou equivocado. Né? Onde vai mostrar que Deus ele não tem nenhum formato, não tem uma forma humana. Né? Ele não tem uma forma humana. Nada pode ser comparado à sua santidade. Com homem, com mulher, com pássaro, com animal, com peixe, com os astros, com nada. Então ele é um e único, ele é absoluto, um Deus único e absoluto e indivisível. Gente, isso é muito forte, isso é muito importante a gente conhecer isso. Por quê? Porque não é o que a gente tem visto nos ensinamentos que o cristianismo tem passado para as pessoas, né? Com respeito a Deus, com respeito ao Salvador, né? Que é um Salvador que tem um formato, né? É um Salvador que teve um início, teve um nascimento, que não é o caso do Criador do Universo, que sempre ele existiu, né? Ou seja, o Eterno, ele não teve um início, está escrito, né? Sempre ele existiu. Então o ensinamento que a gente vê que é passado no cristianismo é totalmente ao contrário, totalmente oposto aos ensinamentos sagrados. Ou seja, apresentando um Salvador, um Deus, um Salvador que teve um início, que teve um nascimento. Diferente do Criador do Universo, do Salvador da humanidade, do verdadeiro Salvador da humanidade, que é o Eterno Deus, que sempre existiu e que não tem formato. Ele não pode ser comparado a ninguém, a nenhuma criatura, a nenhum ser. Tá? Então, continuando. Tem mais um texto, ainda em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 29, o que está escrito lá? Né? Deus fala: além de mim não tem outro Deus. Eu tiro a vida, eu dou a vida, né? Eu firo, eu salvo, né? Eu tiro a vida, eu dou a vida, né? Faço viver novamente, e ninguém escapa da minha mão. Então a gente vê que esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Vocês estão entendendo? Mas vamos continuar no nosso estudo, tá? Vamos continuar. Então, no capítulo 43, versículo 11 de Isaías, o que está escrito lá? Vamos lá, gente. Acompanha comigo, tá bom? Vamos lá. No capítulo
43, versículo 11 do profeta Isaías, Yeshayahu, está escrito: somente eu sou o Eterno, somente eu sou Adonai, e outro Salvador não existe. Qual foi outro Salvador que se apresentou como Adonai? Jesus se apresentou como Adonai? Não, né? Nunca. Então a gente vê o profeta falando, né? Ou seja, Deus falando aqui através do profeta: eu sou o Eterno, eu sou Adonai, né? E outro Salvador não existe além de mim. Eu anunciei e vos salvei, como havia dito, e nenhum Deus estranho havia entre vós. Vós sois as minhas testemunhas. Vocês sabem disso, né? Ou seja, quando Deus se apresentou no Sinai, né, como o único Deus soberano e absoluto e indivisível, diz o Eterno: e eu sou vosso Deus. Versículo 13, melhor. Antes que existisse o tempo, eu já era. Eu já o era. Vocês estão entendendo? Antes que existisse o tempo, eu já era. Ou seja, Deus não teve um início, nunca nasceu. Deus não nasceu, né? Antes que existisse o tempo, Deus já era. E ninguém há que de minha mão possa fugir, né? Quando eu realizo algo, quem pode reverter? Quem pode desmanchar? Né? Quem pode falar o contrário? Quem pode desfazer isto? Gente, isso é muito forte, né? Quando nós lemos isto dentro das Escrituras, quando nós lemos isso na Bíblia, isto tira as escamas dos olhos da gente, né? Tira as escamas, porque o que a gente tem visto sendo anunciado nas esquinas, nas esquinas das ruas, né? As pessoas gritando: o Salvador, venha, você se salva, aceita o Salvador. Um Salvador que teve um início, que teve um nascimento, né? Que foi pequenininho, que foi amamentado, que cresceu. Ou seja, gente, é estranho isso. Isto é chamado de Deus estranho, né? É um Deus estranho. Quando Deus fala que quando Ele salvou Israel, quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou o universo, melhor, não existia Deus estranho, né? É só Ele e mais ninguém. Ele é único. E assim Ele vem se apresentando em todas as gerações, biblicamente falando. A gente vê isso muito claro, né? Então, continuando o nosso estudo, né? Vamos lá, gente. É muito bom estudar, é muito bom se aprofundar nos estudos, né? Principalmente quando esses estudos vêm a trazer para a gente o conhecimento pleno do Criador, né? Do Deus absoluto e indivisível. Então, continuando, capítulo 45, versículo 6, 5 e 6, do profeta Isaías, Yeshayahu, tá? Vamos lá. Eu sou Adonai, eu sou eterno, né? Eu sou eterno, ou sou Hashem, e nenhum outro existe. Não há Deus além de mim. Sim, eu te escolhi, ainda que não me conhecesses. Versículo 6. Para que todos do leste ao oeste soubessem que nada há além de mim. Eu somente sou o eterno, e sou eu quem cria o mal. Eu sou o eterno que tudo faz, né? Então a gente vê, não existe outro. Não existe. Antes que existisse o tempo, Deus já era. Então, como que esse Deus se diminuiu tanto, que Deus o livre, né? Se diminuiu tanto, e agora se fez um homem, né? Isto é mito faz parte da mitologia grega, né? A mitologia dos povos. Gente, isto é estranho, é muito estranho,
né? A mitologia grega que ensina que os deuses vinham e descia até as mulheres, engravidava as mulheres, e assim crescia lá o Hércules, o Dionísio, tipo assim, que era metade homem, metade Deus. Ou seja, isso é estranho, gente, muito estranho. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus já deixou muito claro isso, para que para que o povo de Israel ensinasse a humanidade a servir o Criador da maneira correta, conhecer Deus, o Deus verdadeiro, que não um Deus indivisível, o Deus absoluto. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, continuando, capítulo 45, versículo 23. O que está escrito? (45, 23). Jurei por mim mesmo, verdade foi pronunciada por minha boca, e não será reincindida, que para mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua, somente no eterno, e jurará toda língua. Ou seja, diante do Criador, diante de Deus, vai se dobrar todo joelho, né? Vai se dobrar todo joelho, e diante do Criador vai jurar toda língua. Toda língua vai jurar em seu nome. Gente, isto é muito forte. A gente vê isto, por exemplo, essa confirmação no livro de Zacarias, quando a humanidade, onde chegará o dia, o tempo, o dia em que toda a humanidade vai reconhecer Deus como o único Deus, né? Quando vão reconhecer o Criador como um. Naquele dia, um será o eterno e um será o seu nome. E isto está sendo hoje divulgado, está sendo hoje ensinado, e as pessoas, a humanidade, de maneira geral, está se conscientizando do verdadeiro Deus. E de que a crença que foram ensinados pelos seus pais não passa de um blefe, né? De um engano, de uma mentira. É o que a gente tem visto. A gente vê hoje sendo ensinado através do cristianismo. Gente, isso é muito sério, né? Isto não é um deboche, assim, tipo, a gente está debochando deles, ou não, a gente respeita, gente, nós respeitamos, né? Mas nós falamos a verdade, né? Nós falamos a verdade que está na Torá, a verdade que está nos profetas. Deus deixou, né, para que o povo de Israel ensinasse os povos, e aquele dos povos, né, que também deveriam ensinar os seus irmãos, desde que esta pessoa também estivesse ligado ao povo judeu, que é o nosso caso, né? Nós temos um rabino, o rabino Yaakov Gerstad, reside no bairro do Brooklyn, né, em São Paulo, né, que é o responsável por toda a comunidade de Nenoa Brasil, aqui no Brasil, e o nosso rabino, nosso mestre, né? E assim, hoje também, se achamos também, assim, e divulgar isto, de mostrar para vocês, de mostrar para as pessoas este caminho. Estão entendendo? Isso é importante vocês também conhecer, chegar a esse conhecimento que nós chegamos, do verdadeiro, do único Deus, do verdadeiro caminho que nós deveríamos seguir, e do verdadeiro Deus que nós devemos servir, né? Nós vemos aí nas aulas passadas, só abrindo aqui um parênteses, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, tá? Deixa o seu like aí embaixo, compartilhe com seus amigos, é muito importante, as pessoas também, outras pessoas, cada like que você deixar, isso vai ajudar o nosso vídeo a se espalhar, a nossa aula a ir mais para frente,
né, mais pessoas conhecerem o verdadeiro e único Deus, o único Salvador da humanidade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Fechando aspas, vamos continuar. No capítulo 47, versículo 4, ainda do livro de Isaías, né, eu trouxe aqui alguns versículos, mas são muitos versículos, né, que está em todas as escrituras, mostrando confirmando isso que estou falando, né? Então no capítulo 47, versículo 4 está escrito: nosso Redentor, cujo nome é Adonai Tsevaot, Eterno dos Exércitos, é o Santíssimo de Israel. Então, quem é o Redentor? É Adonai, é o Deus misericordioso, o Deus cheio de bondade, gracioso, Adonai dos Exércitos, né? Ele é o Santíssimo de Israel, ele é o único Deus. Foi assim que ele se apresentou a Moisés: este é o meu memorial para todas as gerações, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e este é meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Ou seja, que isto ia ser divulgado e que o Deus de Israel, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim está escrito, tá em todas as escrituras. Este é o verdadeiro Deus, né? Continuando no capítulo 48, por exemplo, no capítulo 48 de Isaías, versículo 11, está escrito o seguinte, mais o versículo: por mim mesmo, prestam bem atenção nisso, gente, por mim mesmo, sim, por mim mesmo, o farei, pois, como poderia profanar meu nome? Minha glória não cederei a outro. Então Deus, como que eu vou profanar o meu nome, cedendo a minha glória para outra pessoa, né? Cedendo a minha glória para outro? De forma alguma. Então, quando nós falamos que o Salvador é um homem que nasceu, né, que morreu no madeiro, isso nós estamos profanando o nome de Deus. Isso é blasfêmia. Falar que existe outro Salvador que não é o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é uma blasfêmia, é profanar o nome do Criador. Vocês estão entendendo a gravidade? É profanar o nome de Deus, porque não existe outro Salvador além do Criador do universo, tá? Não existe. No capítulo 59, por exemplo, do profeta Isaías, ainda no profeta Isaías, um outro texto muito importante, né, que está escrito, versículo 1, 59, versículo 1: eis que não se encurtou a mão do Eterno, impedindo de salvar, nem ensurdeceu seus ouvidos, impedindo de escutar. Gente, eu quero fazer uma abordagem aqui muito importante. Quando nós lemos no Novo Testamento, por exemplo, nós vamos ver lá que agora Jesus é que governa tudo. Tudo foi entregue na mão dele. E ele é vamos dizer assim, agora ele é o manda-chuva, né? É o que está no poder de todas as coisas, está no controle de tudo. Está escrito nos profetas, na Torá e nos profetas, que a mão do Eterno nunca encurtou, nunca, ou seja, os seus nervos nunca travou, né? Uma expressão para a gente entender melhor, né? Os seus nervos nunca travou,
Porque o que o cristianismo tem passado para as pessoas é que, tipo, Deus está velho, né? Deus está velho. O Deus do Velho Testamento, né? Agora ele passou a responsabilidade, passou o cajado, a autoridade para outra pessoa, e ele agora está ali só sentado no seu trono, e agora tem outra pessoa no seu lugar que agora faz tudo. Gente, isto é estranho, né? Jamais isto aconteceu, né? Nós acabamos de ler que Deus não cede a glória dele para outro, né? Nós lemos que é uma blasfêmia, é uma profanação nós conclamar, né? Nós clamar outra pessoa, né? O nome de outro Deus, o nome de outro Deus, seja ele madeira, seja ele prata, ouro, seja ele homem, né? Seja ele peixe, seja ele animal, ou seja, é uma profanação do nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle de tudo. Nunca ele cedeu a glória dele para ninguém. Nunca ele passou isto para outra pessoa. E que agora ele está ali, só sentado no trono dele, está velho, né? Não escuta mais, está com os nervos travados, não posso mais andar. Gente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Ele nunca se reencarnou agora para, né? Deus se reencarnou, Deus o livre isto, né? Deus o livre. Agora ele é um homem que veio para nascer, para mostrar para as pessoas como servir a ele e tal. Gente, isso é muito estranho, né? Porque Deus deu a Torá, que é o manual de instrução. Deus deu todas as instruções para Moisés, para os filhos de Israel, como ensinar a humanidade a servir a ele da maneira correta. Deus deu mandamentos específicos para os filhos de Israel, né? Que 613 mandamentos, como também deu para a humanidade as 7 leis com suas ramificações. Uma vez que os povos, as nações, cumprem suas leis, as suas 7 leis com suas ramificações, nós estamos manifestando, trazendo para o nosso mundo a presença divina. Nós estamos trazendo para o nosso mundo luz, nós estamos trazendo para o nosso mundo bênção, nós estamos trazendo para o nosso mundo a Shekhinah, né? A Shekhinat Hashem, a presença divina para o nosso mundo. Nós estamos acelerando cada vez mais a redenção, né? A revelação do Mashiach e a redenção final, junto com o povo judeu. Então, cada um cumprindo a sua missão de maneira específica, que foi entregue por esse mesmo Deus. Então, Deus, ele é o único Salvador. Ele é o verdadeiro Salvador da humanidade, não existe outro, né? Se está escrito lá em outro livro, por exemplo, no Novo Testamento, diz lá que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Gente, isso é estranho. Aqui no canal, né, vocês podem ver aí embaixo no canal, tem uma aula específica mostrando quem é o Filho primogênito de Deus, né? Muito claro, esclarecendo com vários versículos da Torá e dos profetas, mostrando quem é o Filho primogênito de Deus. Muito claro isso, né? Entra aqui no canal, tá bom? Entra aqui no canal e assista esta aula lá, que você vai compreender quem é o Filho primogênito de Deus. Então, Deus nunca passou autoridade para outra pessoa, para outro Deus, que Deus o livre isto, né? Porque, na verdade, só tem um, que é Ele, o Criador do Universo. Não existe outro, tá? Mas, para encerrar, eu quero ler o versículo que eu citei agora há pouco, que é o versículo lá do profeta Zacarias. Ainda no livro do profeta Joel, está escrito mais uma vez, né? São muitos versículos, como eu falei, muitos versículos, no livro de Salmo, vários outros livros do Taná, né? Está escrito falando sobre a unicidade de Deus e o Eterno como Salvador do Universo, ou da humanidade também, e da humanidade.
mas está escrito especificamente também aqui no livro de Joel, por exemplo, capítulo 2, versículo 27, e sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o eterno vosso Deus, e que não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Né? Então, especificamente, não há nenhum outro Deus. Israel não deveria reconhecer nenhum outro Deus, porque na verdade só existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Os outros que as pessoas criaram, a imagem semelhante, a imagem a imagem humana, né, o formato humano, estes são não são deuses, né? Por mais que eles adorem, sirva, cultua, faz sacrifício a eles, mas não são deuses, não são deuses, porque só existe um Deus, o Criador do universo, né? E o único Salvador da humanidade, que é Ele, o próprio Deus, o Criador do universo. Continuando, para nós encerrarmos o nosso estudo por hoje, né? No livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Eterno, né, escrito, Vechaya Hashem lemele al kol charet bayom chahu Hashem yechiem Hashem echad Shmo echad, né? Yechiem Hashem echad Shmo echad significa e o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Eterno será um, Adonai será um, e seu nome um. Este é o Criador do universo, né? É um Deus, um único Salvador, o único Redentor de toda a humanidade. Então, pessoal, não deixe de deixar o seu like. Vamos ficar por aqui, nossa aula de hoje, tá bom? E que o Eterno abençoe a cada um. Muita bênção para vocês, muita saúde. Que o Eterno possa nos dar muitas bênçãos, muita saúde, muito dinheiro, muita felicidade. Que sejamos sempre prósperos cada dia, né? Com muita bênção em nossas vidas e proteção, tá? Que o Eterno abençoe a cada um. Shalom a todos. Muita luz.